Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 28 de novembro, 2 dias depois da tomada do poder na Guiné-Bissau por militares. Há quem fale em golpe de Estado, há quem fale em golpe de teatro. Certo é que o regime de exceção em que os guineenses vivem há 3 dias se iniciou na véspera da prometida divulgação dos resultados das eleições gerais do último domingo. Essa divulgação não chegou a acontecer, aliás, os militares anunciaram logo na quarta-feira a imediata suspensão do processo eleitoral em curso, bem como a destituição do presidente Umaro Sissoko Embaló, o encerramento de todas as instituições da República, a suspensão da atividade de todos os meios de comunicação social, um recolher obrigatório noturno, o encerramento do espaço aéreo e ainda a detenção de opositores. Nas últimas horas soube-se que Sissoko Embaló se encontra são e salvo, estou a citar, isto no Senegal, onde chegou a bordo de um avião fretado por este vizinho do norte da Guiné-Bissau. Em contraste, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, e outros opositores de Embaló continuarão detidos na sequência de uma ação musculada de saque e rapto protagonizada por membros de forças paramilitares na sede de campanha de Fernando Dias da Costa. Este, que é o principal candidato presidencial da oposição, reclama vitória nas eleições de domingo e diz ter escapado às detenções. Ora, para nos falarem desta muito volátil situação, são nossos convidados Fernando Jorge Pereira, correspondente do Expresso na Guiné-Bissau, e ainda Teresa Almeida Cravo, professora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Bem-vindos, Teresa Almeida Cravo e Fernando Jorge Pereira. Obrigado por terem aceitado o convite para estarem presentes nesta edição do Mundo a Seus Pés. Fernando, começo por ti, que estás em Bissau. Na edição do Expresso que saiu esta sexta-feira para as bancas, assinas um artigo com um título sugestivo: O verdadeiro falso golpe de Estado presidencial. E escreves que os movimentos militares nos últimos dias estão a ser lidos como uma tentativa de Embaló travar umas eleições gerais, presidenciais e legislativas, que terá perdido. Na quarta-feira foi o próprio Embaló a ligar para uma revista a anunciar a sua detenção e ainda deu uma entrevista à RFI, a rádio pública francesa. Portanto, parece beneficiar de uma considerável liberdade de movimentos. Agora está no Senegal, o que, pergunto-te, reforça a tese de encenação, o tal plano B de que falas no artigo, a hipótese de Sissoko patrocinar um falso golpe militar em caso de derrota nas eleições? Bom dia. Sem dúvida. E há bocado nomearam também um novo primeiro-ministro. Muito próximo de Embaló. Exatamente, que era o ministro das Finanças de Embaló. Tudo isso vai confirmar essa mascarada eleitoral, aliás, de golpe de Estado, desculpa, contra o Embaló. O Embaló saiu, estava livre, além da RFI e dessa tal revista, ele ligou ainda para a África 24, que é uma televisão pública francesa, onde ele deu uma entrevista. Felizmente eles tiveram, não é? Ouviram outra parte, o Fernando, o adversário dele. Não tenho dúvida, esses homens que tomaram o poder, supostamente tomaram o poder, é tudo, é o grupo de Sissoko, é o grupo de Embaló, militares que ele promoveu, militares que ele nomeou. Aliás, o chefe de Estado era chefe de Estado particular do presidente. Imagina um cargo que nunca existiu na orgânica do Estado-Maior,
mas que ele criou especialmente, e é esse senhor que é agora o Presidente da República. É o tal Presidente... Está muito pouco conhecido. O tal Presidente de transição, exatamente. Portanto, não hesitas... Sim, o Horta. Horta não está. Não hesitas, portanto, em classificar o que se passou na quarta-feira como um autogolpe? Sim, sem dúvida. E a maioria da opinião pública defende essa tese. Mas o que é que a Embalo consegue com isto? O que é que ele poderá conseguir com isto? Já sabemos que está no Senegal. Trata-se de manter o poder, por outras vias, através dos seus homens. Portanto, homens de confiança que continuarão na Guiné-Bissau a fazer o trabalho que ele não pode fazer por estar no Senegal, mas as ordens partem dele. Alguns guineenses interrogam-se, mas porquê é que Domingos está na prisão se ele não é candidato? Mas foi a transferência de votos de Domingos que permitiu ao Fernando Dias da Costa ganhar logo a primeira volta, algo que nunca aconteceu na Guiné. Exato. Falas uma Domingos. Conjugação dos votos do PIGC, o partido do Simões Pereira, com os do PRS, que é o tal partido fundado por Kumbaya, que até aqui era um partido, podemos dizer assim, fazedor de reis, não é? Porque é um partido que tem uma base étnica grande, é o maior grupo étnico, os Balantas da Guiné, que são predominantes no seio das Forças Armadas, e então é a junção desses dois, das tropas do partido do Kumbaya e do PIGC, o Partido Libertador, né? É que permitiu esse cenário. E o Umaru nunca contava, não é, que o Domingos pudesse apoiar o PRS, porque é um partido tradicionalmente rival, desde a instauração do multipartidarismo, é o partido rival do PIGC. Tudo isto porque Domingos Simões Pereira, que estará ainda detido, surgiram a um par de horas de entrarmos em estúdio notícias contraditórias que falavam da libertação, entretanto, de Domingos Simões Pereira, o líder do PAIGC, que já foi primeiro-ministro, presidente do Parlamento e que era, no fundo, a pessoa indicada para concorrer, para ser o adversário de Sissoko Embaló. Ele não pôde, pela justiça, não pôde concorrer, mas de facto deu o seu apoio a Dias da Costa. Teresa, este é, se não estou enganado nas contas, o 9º golpe ou tentativa de golpe desde a independência da Guiné-Bissau. Porquê é que este país continua a ser um Estado tão frágil e, na classificação de muita gente, um Estado falhado, que é uma designação com a qual eu tenho alguns problemas? Eu partilho desses problemas e também partilho da dificuldade da contagem. Nós vamos encontrando, do ponto de vista tanto jornalístico como da literatura académica, algumas divergências em termos de números, mas de facto estamos a falar entre tentativas de golpe e golpes bem-sucedidos, algo ali na ordem dos 15 desde a independência da Guiné-Bissau, e efetivamente nos últimos 5 anos houve uma maior intensidade nessas golpes/tentativas de golpes. E a verdade é que isto quer dizer, obviamente, que do ponto de vista da história da Guiné-Bissau não são exceções, fazem parte do modo de funcionamento do sistema político. O que quer dizer que esta instabilidade que nós estamos a viver neste momento na Guiné-Bissau não é um fenómeno episódico isolado, é efetivamente estrutural. E há aqui uma combinação que é bastante difícil de desconstruir, de fatores internos e externos, ou seja, há efetivamente aqui vulnerabilidades históricas, estruturais, que são específicas da Guiné-Bissau e que tornam o país mais propenso a este tipo de convulsões. Desde logo há uma hipermilitarização da política, não é? A gênese aqui tem a ver com o facto da luta de libertação contra Portugal, que foi uma luta de libertação muitíssimo bem sucedida, ter sido liderada obviamente por militares, e isto criou uma cultura onde de facto os militares se veem não como servidores do Estado, mas como, numa visão mais benevolente, como os seus guardiões. Numa visão menos benevolente, como árbitros finais, não é, daquilo que se passa do ponto de vista do poder político. E isto quer dizer que os golpes de Estado e as tentativas de golpes de Estado
acabam por ser uma ferramenta política. Portanto, ao longo de décadas o que nós temos é estes golpes a serem uma espécie de mecanismo normalizado da mudança de poder, ou até mesmo para pequenos episódios de negociação de influência, portanto, em que não há, que são as tais tentativas, não é? Em que não há um rompimento excepcional da ordem, mas há ali algo que faz uma reorganização do ponto de vista da estrutura de poderes. E, portanto, há aqui um ciclo bastante vicioso, depois também em que cada golpe bem sucedido ou cada renegociação de influência bem sucedida acaba por incentivar o próximo golpe, não é? E isto juntamente com uma enorme fragilidade, portanto eu não sou nada fã da expressão Estado falhado, acho que é uma expressão altamente estigmatizante, acho que tem uma intenção clara de culpabilização de atores externos e de isenção de responsabilização dos atores externos, que tem muito a ver com isto. Portanto, eu não gosto dessa expressão, acho que ela é muito reveladora. Mas há, de facto, uma fragilidade grande do ponto de vista das instituições democráticas na Guiné-Bissau, há muita personalização do poder do ponto de vista de partidos políticos, há menos em termos de programas, ideologias, e portanto isto leva muito a algumas lutas pessoais pelo poder que acabam por paralisar o governo e a governação do país. O Parlamento tem sido incapaz de ter um controle eficaz sobre o executivo, sobre os militares, está constantemente numa luta em relação ao presidente, e isto com Sissoko Embalo foi muito claro, motivo pelo qual este presidente acaba por estar mais a governar por decretos presidenciais do que através de uma negociação política com o Parlamento, o que é bastante problemático. E depois também há aqui um problema grave do ponto de vista de corrupção endémica, não é? E de uma vulnerabilidade muito grande em termos económicos do país. Portanto, tudo isto, de facto, torna esta situação uma situação mais provável. E também o que disse o Fernando, não é há pouco, em relação a algumas divisões étnicas e geopolíticas internas que depois também têm muito a ver com estas tensões, não é? Mas eu gostava muito, porque eu acho que nós vamos fazer aquilo que fazemos sempre, que é olhar para estes golpes do ponto de vista interno e, portanto, culpabilizar apenas os atores externos, e, portanto, eu gostava de olhar também para o lado, para as causas externas disto, que tem a ver com o cenário. E vamos a isso um bocadinho mais à frente. Naturalmente que é também uma dimensão que importa explorar, mas foquemos-nos ainda para já na dimensão internos, certo? Exato, na dimensão interna. Naturalmente que o Fernando e a Teresa podem complementar-se e podem interromper-se se quiserem, mas Fernando, eu tinha portanto, os militares anunciaram um controle total e um período de transição que, segundo dizem, durará 1 ano no máximo. Na quinta-feira, o general Hortan Tag, de que já falámos, foi investido como o tal presidente de transição. Quem é, no fundo, este senhor? E fala-nos também um pouco deste autoproclamado Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e Ordem Pública. Pois é, sobre isso realmente há muito a dizer, sobre esse tal alto comando. Primeiro, são todos homens do Sissoko. Militares que o Sissoko pôs em primeiro plano. Este Hortan Tag, por exemplo, é um completo desconhecido para mim. E eu estou há mais de 30 anos a escrever sobre a Guiné para os estrangeiros, né? Fui correspondente do Expresso, como sabem, há 30 anos. E conheço minimamente os meios militares. A seguir ele tem um outro, que é agora o chefe de Estado Maior General. O outro levou quase 10 anos nesse posto, o que é anticonstitucional, né? Com cerca de 80 anos de idade. Ele devia reformar-se aos 60 e tal, não aconteceu. Né? E então, o Tomás Diassi, assim é que ele se chama, é o novo chefe de Estado-Maior. Esse também era um oficial da polícia do Ministério do Interior, faz bem dizer, e que agora é o novo chefe de Estado-Maior-General. Tudo homens que o Úmaro pôs em primeiro plano. O porta-voz, o tal que leu o comunicado do Alto Comando Militar, é Diniz Nkanha, que era um capitão, e que foi nomeado brigadeiro-general. Portanto, esse Alto Comando Militar é formado por militares da confiança do Sissoko. E o mais paradoxal nisto tudo é que o Sissoko, é que são todos estes que eu tenho vindo a citar, são todos balantas da etnia balanta, que é dominante nas Forças Armadas. E há ainda um outro
também aparece nesse vídeo, nessa imagem, que é um antigo jornalista. O antigo jornalista foi, inclusivamente, diretor-geral da televisão pública. Se chama Samuel Fernandes. Ele aparece sempre ao lado do novo homem forte da Guiné. Samuel Fernandes estudou jornalismo na antiga União Soviética e agora é general, graças a sucessivos golpes, né? Desde que derrubaram o antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, um empresário muito ligado à Galp. A partir dessa altura apareceram essas figuras. E Samuel Fernandes, neste momento, é um homem muito influente lá, embora não tenha nenhum cargo no exército, um cargo conhecido. Mas desculpem, afinal ele é que é o chefe da inteligência militar. Uhum. Ou da contra-inteligência militar. Uma teia muito intrincada de relações, mas que vão todas elas desembocar em Embaló, como Cicerone. O regime de Nino. Sim. Exato. Derrubou o Nino em 98. Junho, julho. Então é assim. Esse é o tal plano B. É com estes homens que o Úmaro decidiu entregar o poder para poder se afastar provisoriamente e preservar o seu poder e continuar no poder. O Úmaro já devia ter organizado eleições antes desta data, de 23 de novembro, porque ele derrubou o governo, acho que em finais de novembro, aliás, dissolveu o Parlamento em finais de novembro de 2024, novembro, dezembro. Segundo a Constituição, 3 meses depois deviam ser organizadas eleições. Não. Ele ignorou completamente a Constituição, marcou quando lhe deu na gana, portanto, e marcou para uma data em 95, que depois foi adiada para novembro. Ele, efetivamente, tem estado a governar como um presidente dos países da sub-região, os países de expressão francófona, que são todos presidencialistas. Uhum. Enquanto a Constituição guineense, o nosso sistema político é mais semelhante ao de Cabo Verde e até de Portugal. Mas ele ignorou isso completamente. Preside ao Conselho de Ministros, apesar da Constituição dizer que pode, às vezes em certas ocasiões, mas ele é que preside ao Conselho de Ministros. Portanto, é o presidencialismo que ele exerceu desde que tomou posse. Dissolveu 2 vezes a Assembleia antes mesmo de completar o mandato. Tudo isso leva-nos a concluir e a concordar com a colega Teresa, né, que falou de fragilidade, de instabilidade. Isso é tudo características. E, embora haja nuances aí relativamente ao controle que os militares exercem sobre o poder, houve períodos em que não foi assim. E isso tudo aconteceu, foi institucional a partir do golpe de Estado de Nino Vieira, em 14 de novembro de 80. Portanto, temos aqui uma clara governação ao arrepio da Constituição, depois seguida de um planeamento deste autogolpe. Teresa, este alto comando militar justificou as suas ações com um alegado plano de desestabilização a envolver políticos nacionais e estrangeiros e um conhecido barão de droga. Fala ainda num depósito de armamento de guerra para que esse alegado plano fosse levado a cabo. Parece fatal como o destino. Os golpes na Guiné-Bissau com drogas e armamento em pano de fundo, mesmo quando são sobretudo usados como facilitadores de uma narrativa que se pretende impor. Mesmo assim, o país continua a ser um entreposto de droga com ligações perigosas ao poder. Como é que se sai disto? Como é que se sacode de vez, se é que será possível no nosso tempo de vida, este epíteto de narco-estado? Isso tem a ver necessariamente com uma das questões internacionais, não é? Que é a forma como a dinâmica do narcotráfico
contribui para esta arquitetura, não é, de instabilidade. Eu acho que todo o ceticismo que o Fernando transmitiu é muitíssimo justificado, ou seja, nós não estamos a falar de um tipo de golpe, vamos dizer que agora chamamos mais de golpes populistas, golpes de rua, ou seja, como aconteceu noutros países na África Ocidental, no Mali, na Burkina Faso, no Niger, em que tivemos golpes militares que foram apoiados nas ruas, ou seja, foram acompanhados de manifestações de apoio aos militares, de uma forte retórica, neste caso antifrancesa, com mobilização de juventudes urbanas, com discursos muito, muito nacionalistas de ruptura com uma elite política. Estes golpes, que são muito problemáticos por muitas outras razões, mas têm aqui uma diferença em relação ao da Guiné, que é um padrão muito mais clássico, muito mais corporativista, não é? E não de legitimidade popular, e em que de facto tudo isto é uma disputa interna entre fações militares, mas também de tentativa de controle do aparelho de Estado para proteger interesses específicos, não é? E, portanto, não é um golpe populista no sentido de satisfazer aquilo que é uma bandeira mais nacionalista de soberania popular, etc., como aconteceu noutros casos que eram muito, efetivamente, uma narrativa muito anti-França, etc. Portanto, isto para dizer que nós não estamos a assistir nestes últimos dias na Guiné-Bissau a um apoio a este golpe, pelo contrário, não é? As pessoas têm sido, aliás, colocadas dentro de casa precisamente para não haver aqui uma lógica de demonstração de contrariedade em relação a estes golpes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de facto, é que uma coisa que nós já sabemos há bastante tempo, nos últimos 20 anos, é que a Guiné-Bissau aparece efetivamente como um ponto de trânsito do ponto de vista do narcotráfico internacional, e a outra coisa que também sabemos é que existe efetivamente uma penetração grande do narcotráfico na estrutura militar e na estrutura política, e que contribui bastante para esta lógica de corrupção endémica, que agora tem aqui uma fonte, não é? Tem uma fonte clara do ponto de vista de financiamento, e portanto o que nós temos, o que é o caso paradigmático aqui é, por exemplo, o facto do almirante Bubu Nachuto ter sido apreendido, e há aqui uma lógica muito grande do ponto de vista, nomeadamente das Forças Armadas, das Forças de Segurança Marítima, porque obviamente têm uma ligação direta a este controle da rota atlântica da cocaína, mas neste momento estas circunstâncias representam uma fonte de financiamento, representam uma forma de compra de lealdades, representam, do ponto de vista da ligação entre o escrutínio democrático entre o poder civil e o poder político, o poder militar e o poder político, outra questão que é estas Forças Armadas sentem autonomia face ao poder civil porque têm formas de se financiar, não é? E, portanto, isto também implica um motivo para derrubar ou para proteger, não é? Como eventualmente estaremos a assistir aqui, presidentes e, portanto, líderes políticos. Se nós vamos conseguir sacudir esta imagem, a imagem é uma imagem particularmente estigmatizante, tal como a do Estado falhado, não é? A ideia de apelidar um Estado de narco-Estado é bastante problemática e novamente faz tem o mesmo, serve o mesmo intuito de isto é tudo dentro do Estado e a culpa efetivamente é da Guiné-Bissau, quando isto são dinâmicas internacionais que contribuem claramente para esta instabilidade. E portanto não se vai conseguir desmantelar estas redes sem haver uma coisa básica que é a produção na América Latina e depois o destino para efeitos de consumo no continente europeu. Não se pode estar à espera que a Guiné-Bissau deixe de pertencer a esta rota atlântica quando ela só existe efetivamente para efeitos do destino, que é o destino essencialmente europeu. É preciso chamar isso à colação, não é? É preciso pensar porque é que a Guiné-Bissau acabou por se tornar e porque é que a Guiné-Bissau está também nesta situação. Há alguns indícios de aumento de consumo interno que, pelo que dizem os estudos, tem a ver essencialmente com a forma de pagamento, ou seja, a cocaína acaba por ser uma forma de pagamento aos atores locais e, portanto, isso quer dizer que esta lógica também acaba por ter algum impacto interno, mas essencialmente o consumo não é para a Guiné-Bissau, não há sequer poder de compra na Guiné-Bissau para isso, o destino é efetivamente o continente europeu. A Europa tem aqui uma responsabilidade moral também deste ponto de vista de contributo para esta instabilidade dentro da Guiné-Bissau.
Fernando, na quinta-feira, o candidato que reclama a vitória nas eleições, Fernando Dias da Costa, denunciou que Domingos Simões Pereira não está bem. A palavras de Dias da Costa, está incontactável e sem acesso à medicação. Importa lembrar que se trata do líder do PAIGC, um ex-primeiro-ministro, já aqui o dissemos, presidente do Parlamento e que foi impedido pela Justiça de concorrer às eleições de domingo. O que é que se passou naquela investida militar na sede de campanha de Dias da Costa? O que é que permitiu, no fundo, que o candidato presidencial escapasse e Simões Pereira fosse detido? Houve ali uma proteção, pelo que percebi, da juventude, sobretudo da juventude, para conseguir que pelo menos Dias da Costa escapasse à detenção. Eu também não sei explicar tudo. Eu estive nesse local a entrevistar o homem que agora é o presidente interino do PRS, o partido do Fernando, o candidato. Cerca de 1 hora depois de eu ter deixado esse local, o staff do Fernando e ele próprio, o Domingos Simões Pereira, reuniram-se com observadores internacionais. Entretanto, ouviram-se os tais disparos nas imediações da CNE e imediatamente eles sugeriram aos observadores internacionais que dispersassem e que fossem para os respectivos hotéis. Pouco depois dos observadores abandonarem a sede de campanha do Fernando Dias da Costa, surgiram essas 3 viaturas com homens fardados, armados, e que, segundo as informações que eu tive, são elementos da guarda presidencial. Todos estavam encapuzados, mas pelas viaturas as pessoas conseguem identificar. E portanto, que são homens do Bodian Kandé. Bodian Kandé é um personagem interessante, é o filho do ministro do Interior, e é ele que substituiu um famoso Cherninho, Chernobyl, que era um antigo técnico de frios, de reparação de ar-condicionado e de outros aparelhos, que assegurava a guarda presidencial, era o chefe da guarda presidencial. O Cherninho foi afastado, está neste momento detido, e quem o substitui é justamente Bodian Kandé. E esses eram os homens de Bodian Kandé. Quando ele tentou deter os líderes da oposição, nomeadamente o candidato Domingos Simões Pereira, a juventude, né, dos candidatos, os jovens, interpuseram-se e conseguiram meter o Domingos num táxi. Como é que o Fernando escapou? Eu não tenho informações, mas do Domingos levaram-no, não é? Levaram-no para sempre perseguidos pelos homens de Bodian Kandé e levaram-no para o quartel da base aérea. Ou tentaram chegar à base aérea, onde também ficam os chamados paracomandos, que é uma força operacional muito temida, muito poderosa. E foi aí, alguém terá ligado ao Ministério do Interior para dizer que o Domingos estava lá e vieram do Ministério do Interior buscá-lo. Uhum. E foi assim que ele foi levado para a segunda esquadra, prisão da segunda esquadra, que, só para a vossa informação, era a antiga sede da PID, da DGS, da PID e da DGS, em Portugal. Lá é que funciona essa temível segunda esquadra e também está instalado o Ministério do Interior. Há também aí um peso simbólico muito grande, sim. Sim. Portanto, foram homens também de Bodian Kandé que dispararam para o ar, né, e que ocuparam a CNE, a sede da CNE, e inclusivamente prenderam 5 magistrados que estavam lá e parece que andavam à procura do próprio presidente, o presidente interino da CNE, que se encontra a monte também, não sei. Segundo informações, parece que se encontra a monte, mas o paradeiro é desconhecido até agora. Então esse episódio é assim. Nas redes sociais há guineenses que se pronunciaram, que manifestaram descontentamento em relação ao Fernando, não é? Como é que, porque ele não explicou como é que ele pode estar a salvo e Domingos está detido. Domingos que apoiou abertamente durante a campanha. Como é que... Mas há quem diga que o Fernando não tem nada a ver com essa situação. Enfim, mas é um episódio interessante que vale a pena realmente esclarecer.
Teresa, o Fernando Dias da Costa pede à comunidade internacional que faça valer a democracia na Guiné-Bissau. A CPLP, portanto a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, diz-se perplexa e condena qualquer tomada do poder por via da força. A CEDEAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, exige a publicação imediata dos resultados eleitorais. Eu lembro que essa divulgação estava prevista para quinta-feira, não aconteceu. Aliás, os militares suspenderam o processo eleitoral. Vários países também já se pronunciaram. Qual é o interlocutor mais habilitado para ajudar a resolver esta situação e que papel deve Portugal, antiga potência colonizadora, assumir? Isto quando Embalo, ainda há minutos, responsabilizou Portugal pela queda, dizendo, e cito, cada vez que há um presidente muçulmano são muito hostis. Vamos talvez pensar nos possíveis atores aqui, porque que a declaração genérica de todos os atores internacionais seja a mesma de condenação, nós já estávamos à espera. O que é, sim, é quase um formulário, quase um formulário que eles emitem assim que algo acontece em qualquer parte do globo. Exatamente, ou seja, que já está quase que redigido e depois é só alterar quem são os atores que estão a ser chamados à razão, não é? E portanto as condenações eram expectáveis, mas nós temos aqui um problema grave do ponto de vista de retrocesso democrático na região. Aliás, um retrocesso democrático que se verifica há pelo menos uns 6 anos, de acordo com os estudos, em relação ao sistema internacional, e portanto não é apenas na região, mas na região em específico, com um aumento dos golpes de Estado. E de alguma forma estes golpes de Estado também têm vindo a acontecer porque há um cenário total de impunidade, ou seja, nós temos, por exemplo, a CEDEAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, que para todos os efeitos, quando houve questões que aliás o Fernando referiu em relação às eleições disputadas por Sissoko Embalo em 2019 e depois em 2020, quando ele se autodeclara presidente, em última análise a CEDEAO, em vez de insistir no cumprimento de procedimentos constitucionais do país, mediou um acordo que na prática reconheceu o vencedor daquilo que foi apelidado de golpe constitucional. E, portanto, este precedente mostra que a tomada de poder pela força pode ser ratificada por esta comunidade regional e, se bem que a CEDEAO possa ter aqui algum papel, não é ainda muito claro, mas é possível que tenha sido por pressão da CEDEAO que este alto comando acabou por dizer que isto seria um período de transição de apenas 1 ano. É possível, mas para todos os efeitos também é bastante plausível que o que quer que saia deste golpe seja depois validado do ponto de vista internacional. Portanto, a CEDEAO eu acho que há aqui um colapso da sua credibilidade regional em relação aos procedimentos face a golpes, e há um cenário de impunidade muito grande para a qual esta organização também contribui. A União Africana tem tido mais ou menos o mesmo papel, não é? De condenação retórica, mas sem grande ação específica. As Nações Unidas, a mesma coisa, certo? E depois as condenações verbais do Ocidente são efetivamente só condenações verbais. Nós estamos a falar aqui numa situação, esta lógica de contágio de efeito de golpe tem a ver com a situação de impunidade, ou seja, nós temos atores internacionais como os Estados Unidos que deixaram aqui um vácuo do ponto de vista de apoio a processos de democratização, e portanto com a administração de Trump não há qualquer intenção de fazer esse tipo de papel, desempenhar esse tipo de papel. Isto cria obviamente um vácuo do ponto de vista daquilo que é do ponto de vista do que é exemplos e instâncias de retrocesso democrático sem consequências, não é? E depois temos uma outra questão que também é importante aqui, que tem a ver com a concorrência geopolítica, em que países como a Rússia entram no sentido de proporcionarem uma fuga caso haja efetivamente consequências do lado ocidental para tentativas de golpe e golpes bem-sucedidos. E, portanto, esta situação implica essencialmente aquilo que está em causa, que é, enquanto for efetivamente menor o custo interno de dar um golpe do que o custo internacional, este ciclo vicioso dificilmente será quebrado. E é isso que nós estamos a assistir na Guiné-Bissau e vamos continuar a assistir se a situação do ponto de vista internacional e regional não se alterar. Em relação ao papel de Portugal tem aqui sempre um papel muitíssimo delicado, não pode nunca esquecer-se que é a ex-potência colonizadora. Todas as relações com os ex-Estados colonizados são
relações que exigem alguma sensibilidade, e portanto é normal que de alguma forma Portugal esteja numa situação mais de expectativa em relação ao que vai acontecer durante um período curto de tempo. O problema é que eu acho que o que nós temos aqui é um padrão de atuação do ponto de vista da diplomacia portuguesa, que é de não interferir de todo. E o não interferir tem um custo, ou seja, se podemos dizer que há aqui uma necessidade de cautela do ponto de vista diplomático e de sensibilidade política em relação a Portugal face a situações que ocorrem nas ex-colónias, mas por outro lado aquilo que parece evidente é que Portugal não atua aqui do ponto de vista de mediação a favor dos guineenses, atua em função de uma relação política com a elite que está no poder em determinada altura, no sentido de não criar demasiadas ondas. Isto de facto não é do interesse dos países, dos guineenses. Há aqui um papel de mediação que Portugal podia efetivamente tomar, poderia ser muito mais ativo nessa mediação, e eu acho que não tem interesse, porque em última análise o que importa é, e sou extremamente crítica nesse sentido, não é? Porque em última análise o que importa aqui é que a relação governo a governo seja uma relação relativamente estável. E portanto isso implica fechar os olhos a muitas coisas que se passam e que não se deviam passar, mas por outro lado também convém dizer que isto não é só uma posição de passividade, porque esta cumplicidade obviamente acaba por ser uma cumplicidade muito ativa, e se eu estava a dizer isto em relação aos Estados Unidos, em relação à Rússia, em relação à CEDEAO, em relação a outras organizações, digo também em relação a Portugal. A nossa passividade é cumplicidade deste ponto de vista, e quem fica sempre em situação de enorme desvantagem e sem conseguir sair deste ciclo são os guineenses. Muito bem. Fernando, para finalizar, face a tudo isto, o povo guineense ainda acredita na democracia? As eleições de domingo foram classificadas como... Se me permitirem, Diga. Se me permitirem, aí aquele aspecto em que ela sublinhou a necessidade de uma estabilidade governativa que leva a que Portugal não tenha interesse em encetar uma mediação. Há um outro aspecto que eu gostaria inclusivamente de investigar para o Expresso, é o aspecto das relações que o Úmaro Sissoko Embaló, no caso do Úmaro Sissoko Embaló, teve com anteriores governantes portugueses, por exemplo, com o Guterres, como é que ele se chama? O Sócrates, que recebeu várias vezes o Úmaro em Lisboa. Há informações, há investigadores que, preocupados com essa questão, esse apoio que o Marcelo e o Costa deram, inclusivamente uma condecoração. Marcelo chegou a receber Sissoko Embaló antes dele ser formalmente declarado vencedor das eleições presidenciais, quando ele ainda estava a procurar o reconhecimento internacional e o Supremo ainda estava a ponderar esse litígio com Simões Pereira, e foi recebido pelo Costa e pelo Marcelo. Certos analistas acham que isso advém de um papel que ele jogou quando foi muito próximo de Gaddafi e de um homem de confiança de Gaddafi, em que ele distribuía dinheiro para os partidos políticos em África, certos partidos políticos, movimentos também de oposição em certos países africanos, e financiava certos partidos da Europa do Sul e também de França. Já agora o caso de Sarkozy, como sabem, que levou mesmo a ser detido. Então é uma questão também que interessa ser investigada. Aqui não é só essa questão da estabilidade governativa entre Lisboa e Bissau, mas existem alas, digamos assim, alas empresariais dentro dos dois partidos do arco do poder em Portugal, que já tinham relações no passado com Sissoko, na qualidade de enviado de Gaddafi, da Líbia de Gaddafi. Portanto, isso é um aspecto que vale a pena aprofundar e investigar. Mas infelizmente nunca encontrei interesse de parte do Expresso de abordar essa questão. Fica a nota, fica a sugestão, e também fica, no fundo, encerramos nesta nota de condenação da atitude de Lisboa face ao que se vai passando em Bissau, mas não só, ainda que com todas
todos os pruridos e todas as cautelas por sermos uma antiga potência colonizadora. Obrigado pela sugestão, Fernando. Aqui no Expresso vamos tentar ver se isso é para avançar ou não. Agradeço a ambos. Obrigado, Fernando Jorge Pereira, correspondente do Expresso na Guiné-Bissau. Obrigado também à Teresa Almeida Cravo, professora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais. Obrigado também ao João Luís Amorim pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!